Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios com Patrícia Antunes, ela que é responsável pela 19ª Promotoria de Justiça de Mossoró, referente ao patrimônio público aqui na nossa comarca. Doutora Patrícia, bloco anterior nós falamos um pouquinho da sua trajetória até chegar em Mossoró. E aqui a senhora assumiu uma grande missão, que é zelar pelo patrimônio público aqui de Mossoró. Fala um pouquinho das atribuições de tão importante órgão e quiser já adiantar um pouquinho os principais temas que chegam no gabinete da senhora. Aqui a promotoria 19ª Promotoria de Justiça, que é a promotoria do patrimônio público, ela divide atribuições com outras duas promotorias do patrimônio público. Mossoró, por ser uma cidade, a segunda maior cidade do estado, né? Ela possui 3 promotorias do patrimônio público. Então, as 3 promotorias, elas possuem a mesma atribuição, e aí tudo que chega é distribuído de forma igualitária entre as 3 promotorias. A 19ª da minha atribuição, eu sou a titular da 19ª, tem a 7ª Promotoria, de Dr. Fábio Veimaté, e a 11ª Promotoria, de doutora Micaele Cadá. A Promotoria do Patrimônio Público, ou as promotorias do patrimônio público, elas têm a missão de defesa do patrimônio público, do recurso público, da regularidade da atividade administrativa pública. Então, o que nos chega, né, em maior quantidade é investigações, né, para se apurar se houve desvio de recurso público, se as contratações do poder público, e aí nós temos poder público, diga-se, o executivo, o legislativo, as fundações também, fundações que Mossoró possui. A exemplo, existem fundações da universidade, né? Então, todos esses entes, eles lidam com recursos públicos. Todos os entes que lidam com recursos públicos, eles estão passíveis de serem fiscalizados pelo Ministério Público, que vai apurar essa regularidade do uso da verba pública, né? A destinação correta, se não houve desvio, se não houve superfaturamento nos contratos. Então, assim, o que mais nos chega aqui em Mossoró são problemas relacionados às licitações, contratações. Contratações em município, quando eu digo município, executivo, legislativo, Câmara, né? Universidade também nos chega. Então, tudo que lida com contratações públicas é passível de investigação do Ministério Público quanto à regularidade do contrato, da licitação, se houve superfaturamento, né? Então, é preciso que se analise se uma obra que foi feita na cidade, uma praça pública que foi reconstruída, reformada, uma escola que foi reformada, houve irregularidade na contratação, o recurso utilizado foi o recurso devido ou houve superfaturamento naquela contratação? Os itens utilizados, o município, o ente público, ele pagou mais do que um particular pagaria? Então, é essa defesa do patrimônio público, é essa defesa da coisa pública, porque não é do município, não é do prefeito, não é do vereador, é de todos nós, né? É preciso que um órgão, como o Ministério Público, fiscalize essa regularidade. Para além desse tipo de trabalho, existe também a análise, o acompanhamento da regularidade na própria atividade do serviço público. Então, o serviço público ele precisa desenvolver da melhor forma possível, com eficiência. Então, o servidor público, e nos chega muito, problemas relacionados à falta de assiduidade no trabalho, o servidor público que ganha, mas não trabalha corretamente, ou que ganha, mas nem sequer trabalha, né?
que são, enfim, o que muitas vezes a imprensa chama como os fantasmas, né? Mas existem as pessoas que sequer aparecem no serviço público, existem as pessoas que aparecem eventualmente. Com isso, eu quero apresentar esse cenário de atuação do Ministério Público, que, para além do recurso público em si, ou seja, do dinheiro, do caixa, também se volta para a regularidade da própria atividade pública. Então, a gestão pública ela precisa ser a mais eficiente possível, né? Professor, ainda que não seja da alçada da Promotoria do Patrimônio Público, mas dando um panorama geral, existe a Promotoria da Educação, que lida especificamente para acompanhar se as escolas estão recebendo, se os professores estão dando aula, né? Se não está tendo muita evasão escolar e quais são as causas dessa evasão escolar. Será que é falta de professor? Porque o aluno é desestimulado quando ele vai para a escola e não tem aula. Então, isso gera uma evasão escolar, né? Mas o professor também que deixa de ir para a escola, deixa de dar aula e recebe, isso aí já é atribuição nossa do patrimônio público, porque ele não pode receber sem trabalhar. Então, todo esse universo da gestão pública, do recurso público, é atribuição, né? Compete ao Ministério Público acompanhar essa regularidade. Por isso que se chama Ministério Público, é o fiscal da lei, é o fiscal da regularidade. Ou seja, o que nós, como representantes da instituição, a gente busca é que cada um faça o que é correto, faça o que a lei determina, né? E óbvio que aqui eu não vou entrar e não deve o Ministério Público entrar na gestão do executivo, por exemplo. As escolhas do executivo são escolhas dele. Foi eleito para escolher, né, como ele deve gerir. Agora, a partir do momento que ele escolhe o que fazer ali dentro da sua gestão, é preciso que haja uma licitude, uma regularidade, né, no uso do bem público. Doutora Patrícia, passamos por uma questão de saúde pública gravíssima, que foi a pandemia. Mas e que, por outro lado, também impulsionou as videoconferências. Já existia o processo virtual, que tinha um grande avanço, e agora a questão das videoconferências. Facilitou o trabalho de vocês na questão de perseguir, investigar e comparecer nas diversas audiências que vocês têm? Como é que foi a questão nesse aspecto específico? A pandemia, o avanço das videoconferências ajudou? Olha, hoje, já pós-pandemia, né, o próprio judiciário está se desenvolvendo com audiências presenciais e audiências remotas. Então, estão acontecendo de forma híbrida, né? O que eu posso dizer é que, embora na pandemia não estivéssemos presentes fisicamente, né, nas atividades, o incremento de trabalho, tanto do Judiciário como do Ministério Público, isso já é motivo de amostra, né, e de dados. Houve um crescimento da atuação. Ou seja, não houve prejuízo no trabalho dos processos. As audiências não deixaram de existir por conta da pandemia, né? Então, todos os órgãos eles se prepararam para estar aptos a oferecer às partes, né, esse recurso tecnológico. E isso foi positivo. O Ministério Público já estava em processo de virtualização. Hoje, todo o Ministério Público ele é 100% virtualizado, né? Então, tudo é virtualizado. Nós não temos mais nada em papel, né? Isso já vinha, de fato, já vinha antes da pandemia, nesse processo, mas houve a conclusão, a finalização durante o processo da pandemia. Então, o prejuízo durante a pandemia, se houve, foi essa não presença física do membro na promotoria, o que já foi superado, porque já se voltou
ao trabalho presencial, né? O que se tem ainda de forma remota e por até opção de todas as partes, inclusive da própria, de muitos da maioria dos advogados, quero dizer, às vezes até as partes preferem que a audiência seja virtual, né? Há essa opção, mas não teve prejuízo para o acontecimento das audiências e agora não está tendo prejuízo mais. Ao contrário, houve esse avanço tecnológico e os dados mostram que o Ministério Público, o Judiciário, enfim, houve um incremento significativo na quantidade de atuações, de feitos, de impulsionamento durante a pandemia. Doutora, a senhora me falou que são 3 promotorias que respondem pelo patrimônio público, por essa temática. As promotorias conversam entre si, doutora? Tem operações conjuntas entre elas? Sim, são promotorias que têm atribuições idênticas, né? O trabalho ele é distribuído de forma individual e aí cada membro, a depender de cada trabalho, é uma opção de o membro solicitar o apoio, né? O apoio do outro colega. Então, existe sim alguns trabalhos entre essas 3 promotorias em que há uma atuação conjunta de pelo menos 2 colegas, 2 promotores. E aí vai depender muito, caso a caso, né? Isso é caso a caso que vai acontecendo. Às vezes o volume da investigação, né? A complexidade da investigação, ou até mesmo a necessidade de despersonalizar o trabalho, não ficar apenas na sobrecarga de um único membro, né? Mas é possível, sim, e está dentro do que é permitido pela nossa corregedoria, que é nosso órgão correicional, né? Que acompanha, nós temos um órgão de correição, que ela acompanha todo o trabalho, inclusive voltando a essa questão da virtualização, a Corregedoria do Ministério Público, ela consegue visualizar em tempo real tudo que a gente está fazendo na promotoria. Tudo que nós estamos instaurando, finalizando, atuando, né? Porque há esse acompanhamento constante, né? Do órgão correicional junto ao membro, né? E isso traz uma segurança para todos, para a sociedade, ou seja, por mais que tenhamos a independência funcional, a gente também tem balizas, a gente tem normas e critérios a seguir, né, dentro das regras da instituição. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Antunes, ela que responde pela 19ª Promotoria de Justiça aqui da comarca de Mossoró, responsável pelo patrimônio público. Doutora Patrícia, próximo bloco, vamos continuar destrinchando as matérias da competência de tão importante órgão e falando um pouquinho, eu queria tentar provocar um pouco como é que o cidadão de bem pode ajudar também em tão importante temática. Então, sai daí, voltamos já.